Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática. Hoje vamos resolver um exercício do Vestibulinho ETEC, segundo semestre 2023. Então, vamos lá, vamos fazer a leitura da questão. Tá assim, ó. Questão 39. No mapa da questão anterior, é possível traçar um triângulo ao utilizar como vértices o pátio do colégio, o Largo São Bento e o Largo São Francisco. Sobre esse polígono, considere que a distância em linha reta entre o pátio do colégio e o Largo São Francisco é de 500 metros, o pátio do colégio e o Largo São Bento é de 500 metros, e o Largo São Francisco e o Largo São Bento é de 800 metros. Logo, sobre o triângulo traçado, é possível concluir que ele é, e aí vem aqui as alternativas. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aqui a resolver esta questão 39. Bom, primeira coisa que eu fiz aqui foi fazer o desenho, do triângulo, tá certo? E aí coloquei as medidas, 500 metros e 800 metros, tá bom? Aí vamos lembrar o seguinte, em relação aos lados de um triângulo, nós temos três possibilidades. Ou o triângulo ele é equilátero, quando todos os lados são congruentes, quer dizer, tem a mesma medida. Ou ele é isósceles, quando pelo menos dois lados são congruentes, ou seja, pelo menos dois lados têm a mesma medida, tá certo? Ou ele é escaleno, quando os três lados são diferentes, tá certo? Bom, nesse caso aqui, ó, nós temos, pelo menos dois lados que são congruentes, de mesma medida, tá certo? Nós temos dois aqui que são iguais e um que acaba sendo diferente, tá certo? Ou seja, nesse caso aqui, o triângulo é isósceles, tá bom? Então a gente fez aqui a análise em relação aos lados. Então, em relação aos lados, ele é isósceles, tudo bem? Agora o que eu vou fazer é a análise em relação aos ângulos, tá certo? Então, vamos lá. Bom, o que eu vou fazer aqui? A gente vai lembrar que sempre quando você pega o maior lado de um triângulo, que no caso aqui é o 800, são 800 metros aqui, o ângulo oposto a esse lado, ou seja, esse ângulo aqui em cima, ó, ele vai ser o maior ângulo do triângulo, tá? Então, ó, tem 800 metros aqui, esse lado aqui, tá certo? E aí o ângulo oposto a esse lado vai ser o maior ângulo desse triângulo. Então, maior ângulo oposto ao maior lado, tá certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou analisar esse ângulo aqui, tá certo? Mas como que eu vou analisar esse ângulo? Bom, para analisar esse ângulo, eu vou utilizar aqui o Teorema de Pitágoras, tá certo? E olha o que a gente vai fazer. Bom, primeira coisa, eu vou pegar esse triângulo aqui e vou girar, tá certo? Vou colocar ele aqui, tá bom? E para facilitar as contas, ao invés de colocar 500, 500 e 800, eu cortei os zeros, tá? Eu cancelei aqui, tá bom? Então, eu coloquei 5, 5 e 8, tá? Só para facilitar a conta. Se quiser colocar os zeros, tá tudo certo, tá bom? O resultado vai acabar sendo o mesmo, tá? A ideia vai ser a mesma, tá bom? Bom, aí esse ângulo aqui vai ser esse, que eu estou chamando aqui de x, que a gente não sabe qual é esse ângulo, qual é o valor desse ângulo. E aí vamos analisar para ver se ele é maior que 90, igual a 90 ou menor que 90, tá certo? Se esse ângulo aqui for maior que 90, então o triângulo vai ser obtusângulo. Se ele for igual a 90, ele será retângulo. E se for menor que 90, ele será acutângulo. Tudo bem? Bom, aí o que a gente vai fazer para chegar no resultado? A gente vai supor que esse ângulo aqui seja o ângulo reto, tá? A gente não sabe, Mas se a gente supor que ele é ângulo reto, a gente pode aplicar aqui o Teorema de Pitágoras, Como eu já tinha mencionado antes. E aí, supondo que esse ângulo é ângulo reto, então esses dois valores aqui, o 5 e o outro 5, eles serão os nossos catetos e o 8 aqui será a nossa hipotenusa. Tudo bem? Então ficaria, hipotenusa ao quadrado é igual o primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. Tá certo? E aí,
Vamos colocar aqui os valores, né? Vamos substituir. Ó, hipotenusa ao quadrado, como aqui está 8, né? Então fica 8 ao quadrado. E no caso dos catetos, os dois são 5, né? Então coloca aqui, ó, 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Tá certo? Aí fazendo a conta, ó, 5 ao quadrado é 25, 5 ao quadrado é 25, e aqui na parte da hipotenusa, ó, 8 ao quadrado é igual a 64. Tá bom? Então eu tenho que 64 é igual a 25 mais 25. Aí somando aqui, ó, 25 mais 25, isso é igual a 50. Tudo bem? E aí a gente chega à conclusão que 64 é igual a 50, né? Aí você olha e pensa, não, peraí, tá errado isso aqui, né? Porque 64 não é igual a 50, tá certo? Ou seja, como isso daqui é falso, a gente sabe então que esse ângulo aqui não é 90, ou seja, esse triângulo aqui, ele não é retângulo, tá certo? Então, ou ele vai ser acutângulo, ou ele vai ser obtusângulo, tudo bem? Mas aí como é que você faz para analisar se é acutângulo ou obtusângulo? Você vai pensar assim, ó. Se esse valor que eu estou chamando de hipotenusa, né, que no caso aqui é o 8, né, ao quadrado, ele for menor que a soma do quadrado dos catetos, né, que a gente está supondo que seja, então ele será acutângulo. Tudo bem? Se for igual, que a gente já sabe que não é, aí ele seria retângulo, porque aí valeria o teorema de Pitágoras. Tudo bem? Agora, se esse valor aqui ao quadrado, né, que no caso é 8, né, se essa hipotenusa ao quadrado, que a gente está supondo que é, né, for maior que a soma dos quadrados dos catetos, então ele será obtusângulo. Tudo bem? Só que aí para pensar, ó, olha para esse resultado. Ó, a gente chegou aqui que 64 e aqui 50, não é isso? Então, ó, se eu tenho 64 e tenho 50, a gente acaba caindo nesse caso aqui, né? Que, ó, esse valor aqui, que é o 64, é maior que a soma dos outros catetos. Que volta a dizer, a gente supôs que é, né? A gente não sabia, na verdade, tá certo? Então, como esse valor é maior que a soma dos outros dois, então, nesse caso aqui, o triângulo será obtusângulo. Tudo bem a análise? Beleza? Então, ó, nesse caso, ele vai ser obtusângulo e também será um triângulo isósceles, tá certo? Então, como ele é isósceles e obtusângulo, a alternativa correta é a alternativa C. Beleza? Bom, antes de fechar o vídeo, observação. No ensino médio, você aprende algumas outras coisas aqui em matemática e uma delas é uma coisa que a gente chama de lei dos cossenos, tá bom? Pela lei dos cossenos, dependendo do exercício, você consegue chegar também no resultado sem ter que utilizar o teorema de Pitágoras. Aliás, quando você for aprender essa parte de lei dos cossenos, você vai perceber que existe uma forte relação, tá, entre lei dos cossenos e teorema de Pitágoras, tá bom? Mas, supondo que você está no 9º ano do ensino médio, vai prestar o vestibular em ETEC, e caso você não tenha visto ainda a lei dos cossenos, que é conteúdo do ensino médio, pelo teorema de Pitágoras a gente consegue fazer essa análise, e mais uma vez falando, tá? Aqui no caso ele vai ser um triângulo obtusângulo, e também vai ser um triângulo isósceles, e por esse motivo a alternativa correta é a alternativa C. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, e a gente se encontra na nossa próxima vídeo aula. Tchau, tchau!